Estamos de volta, Pedro Mariano. Quarta-feira, dia de papo cabeça, recebendo a psicóloga Paula Marques, nos orientando aí sobre estresse pós-trauma. Sabe aquelas coisas tão ruins que acontecem? E de repente, você se vê numa situação que fala, e a minha vida? E eu? Cadê eu? A doutora Paula está aqui nos ensinando, nos orientando em relação aos sintomas e muito mais. Luquinha, vamos à participação do Face, porque tem muita gente querendo comer um bolo da Marinela. Também, né? Fique à vontade então para participar e fazer sua pergunta. O Rodrigo diz que a esposa dele já sofreu um assalto. E durante um mês ela não conseguia dormir, ela chorava, acordava chorando com medo. Mas diz que do nada passou. Por que algumas pessoas conseguem do nada melhorar disso e outras não? Elas melhoram realmente? Olha, existe uma diferenciação entre o estresse pós-trauma e uma reação aguda ao estresse, né? Que é uma reação normalmente que ela se inicia uma hora, no máximo uma hora após a situação e que ela é mais imediata. E ela pode permanecer até 4 semanas, né? De 2 dias até 4 semanas. E realmente pode passar, né? Não precisa de tanta intervenção quanto no caso do estresse pós-trauma. O estresse pós-trauma é uma coisa que dura mais, né? Impossibilita mais. Agora, tem jeito de sair disso? Tem. Quando é muito violento, por exemplo, esses pais, eu não consigo tirar da cabeça esse menino, que Deus o tenha, que foi morto na frente de casa, um tiro na cabeça, 19 anos de idade. Como é que esses pais vão reagir a isso daí? Isso, assim, vai demandar muito tempo, né? Precisa de um processo terapêutico mesmo, porque tem que trabalhar o luto da forma violenta como foi, né? Vai sempre ficar uma marca. Eu costumo dizer para os meus pacientes assim, que a ideia é que a ferida que estava aberta num primeiro momento se transforme numa cicatriz, porque não dá para esquecer. A cicatriz é exatamente isso. Você vai olhar aquela cicatriz e vai pensar, bom, eu já vivi isso. E vai ser doloroso na hora que você relembrar e tudo. Mas não vai estar mais aquela dor tão pulsante o tempo inteiro, impossibilitando de tudo, né? Então tem como melhorar, mas não tem como apagar. Faz parte da história de vida. Exatamente, né? Bela explicação essa da cicatriz. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala com a gente? Você quer dar seu nome? Não. Boa tarde, Solange. Oi. Meu nome é Camila. Oi, Camila. Pode falar. Camila, eu vou pedir para você tirar o som, o volume da sua TV, porque aí você escuta a gente de uma maneira melhor, pode ser? Perfeito. Perfeito. Diga lá. Deixando mudo. Solange, Diga. eu gostaria de saber se esse estresse pós-traumático, ele tem algum tratamento, tem alguma coisa que auxilia? Você já sofreu alguma coisa, Cá? Então, dia 11, agora faz 2 anos que eu sofri um acidente de moto e ainda estou em recuperação. Acabei de passar na última quarta-feira pela 5ª cirurgia. Agora acredito que tenha sido a última e acho que está chegando o fim. Mas depois do acidente eu me sinto... em ambientes fechados eu me sinto claustrofóbica. Eu entendi. Fica difícil para você nesse momento, né? Também não deve ter sido um acidente simples. 5 cirurgias, né? Exatamente. Posso fazer uma pergunta para ela? Eu acho que ela já desligou, mas vamos lá. Tá. Tá na linha? Tá na linha? Ah, não, caiu a ligação. Não, pode realmente ser um quadro de estresse pós-trauma, sim, né? Tudo indica que sim, mas a gente precisaria estar vendo melhor esses sintomas. Se ela estiver revivendo a situação, ou através do que a gente chama de flashback, né? Que a pessoa relembra detalhadamente como foi a situação, ou tendo pesadelos, voltando àquela situação, né? Então a gente teria que ver melhor esses sintomas. Tem como trabalhar isso através de uma avaliação com um psiquiatra, para ver se precisa medicar num primeiro momento e fazer a terapia, né, para poder ressignificar tudo isso que ela viveu, reorganizar isso emocionalmente para que ela possa daqui para frente viver com menos trauma, vamos dizer assim. Talvez ela esteja passando por isso aí por causa também das cirurgias, quer dizer, situações que sempre relembram aquele acidente. Isso, ela continua vivendo em função daquele acidente, ela está revivendo aquilo constantemente, então pode ser sim. Ok. Luquinha. Luquinha dá uma cara de pidão hoje. É que tem muita pergunta, cara, que você deixa eu fazer aqui, o pessoal tá cheio de pergunta. E olha só que interessante, a Elisângela Costa diz que quando o filho dela tinha 1 ano e 8 meses, ele teve uma convulsão febril.
E ela teve mais 2 filhos depois disso. Hoje ele tem 15 anos, mas até hoje, quando algum dos filhos dela tem febre, ela diz que passa muito mal, chega até da diarreia, entendeu? E ela quer saber se isso é um trauma, porque é uma coisa que, assim, gente, febre, infelizmente, a gente sempre tem, né? Como que ela faz? É um trauma. É trauma, né? É um trauma, sem dúvida nenhuma, assim. Mais uma vez eu falo, assim, a gente tem que buscar tratamento. Eu digo, que bom que a gente tem a possibilidade de ter profissionais especializados que possam nos ajudar, né? E a gente tem que lançar mão disso. Então, o ideal é que ela vá procurar um tratamento, vá procurar um acompanhamento, porque tem como melhorar. Porque é sofrido, né? Nossa Senhora. É sofrido. Pelo amor de Deus. Por que existe aquela expressão, a pessoa é traumatizada? É traumatizada, porque é um termo errado, então. Porque traumatizado só quem passou por alguma coisa eu muito acho que ruim, né? é uma expressão popular, eu acho que é muito abrangente, né? Assim, e que não necessariamente está falando de patologias mesmo, né? Fica uma coisa bem ampla mesmo. Ok, então. Luquinha Sanseverino, vamos lá que você está aí. Nossa, tem tanta pergunta que eu nem sei qual que eu escolho aqui, Sol. O pessoal está perguntando aqui, inclusive a Karina Bertoli, se isso pode acontecer em vários momentos da vida. Tipo, eu tive um trauma agora, aí de repente acontece uma outra coisa, eu tenho outro trauma. Ou de repente se a gente consegue superar um, todos os outros vão estar ok, não tem mais trauma. Não necessariamente, assim. Às vezes o que acontece é que um trauma pode reviver um trauma anterior, né? Então ela pode, de repente, ter vivido um trauma, aparentemente ela imaginar que resolveu aquela situação. No entanto, vivendo um segundo trauma, ela passa a reviver a situação do primeiro e do segundo. Então, isso pode acontecer sim, né? E pode acompanhá-la ao longo da vida se ela realmente não cuidar bem dessa situação. Mas não significa que ela está vacinada disso daí, né? Não significa, de maneira nenhuma, de maneira alguma. Luquinha. Posso fazer mais uma? Você pode, que menino legal. da O pessoal vai me camisa agradecer. O verde. pessoal está tudo aqui, por Você favor. tá verde de tomate verde. Tomate verde deve estar caro também, viu, Solange? Olha, a Fabiola Batista diz que já sofreu um acidente e mesmo assim ela enfrentou por si só e começou a dirigir e hoje não tem trauma nenhum. Ah, ela enfrentou. Isso, a pessoa pode se forçar, de repente, eu vou enfrentar meu trauma, ou não, ou é melhor não. Porque no caso aqui ela está falando que enfrentou sozinha, sem buscar ajuda de médico ou de um profissional. Isso é bom ou é perigoso? Acho que tem pessoas, né, porque assim, se a gente parar para pensar, nem todo mundo que vivencia um trauma tem um transtorno depois, né? Então, acho que a gente pode pensar que realmente algumas pessoas elas têm mecanismos, elas conseguem se defender disso sozinhas, né? Então, isso não se caracterizou um transtorno, né? Não se caracterizou como uma patologia, mas pode resolver. Bem, né, que ela Ainda conseguiu. Aí, desafio. O Luquinha, eu tenho um trauma. Qual? Do Pedro Mariano. Por quê? Olha só que declaração de amor, hein? Eu tenho um trauma porque, olha... Ele não me ama Eu não vou mais. comer um pedacinho do bolo aqui. Quem vai ganhar vai ser anunciado no próximo bloco. Ainda dá tempo de você participar. Entra no facebook.com/falaniçoband. Curta a nossa página e deixa uma perguntinha pra gente, tá? E responda a nossa enquete. Você já passou por alguma situação traumática? Sim ou não? Fica aí que a gente já volta.